Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. O relatório Visão Agro 2025-26 da consultoria Agro do Itaú BBA aponta que o cenário para o setor é desafiador diante das incertezas macroeconômicas e geopolíticas. Segundo o estudo, o crescimento global deve ser menor em um cenário de juros altos, guerras em curso em regiões que impactam custos do petróleo e dos fertilizantes. O ciclo, conforme a consultoria, será marcado pela exigência de atenção em relação à formação de custos. É o que a gente fala sempre aqui no programa. No dia 25 de julho, a cidade de Casca vai receber a edição de número 49 do Dia Estadual do Porco. Para saber um pouquinho mais sobre o evento e a programação deste ano, eu recebo aqui no estúdio do Agrocultura RS o presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador. Tudo bem, Folador? Bem, Thaís, é um prazer estar aqui contigo. Que bom te receber por aqui. Obrigado. Bom, o Dia do Porco é um evento tradicional aqui no estado e que movimenta muita gente. Queria, antes da gente falar desse ano, falar um pouquinho do ano passado. Foram milhares de pessoas por lá. Sem dúvida, Thaís, já estamos na 49ª. O ano passado foi feito no município de Charrua, um município do norte do estado. E lá conseguimos reunir mais de 1.000 pessoas, entre produtores, técnicos, pessoal ligado ao setor, enfim. Então é um evento que realmente já, pela edição que estamos realizando esse ano, a 49ª, já está consagrado no calendário do estado, dentro do setor da suinocultura, porque a gente proporciona aí o pessoal a cada ano fazer numa região do estado, num município produtor do estado, e é onde é a oportunidade dos produtores se encontrarem, conversarem e também se atualizarem do setor, nos temas que a gente leva e aborda. Então a gente precisa cada vez mais, a gente trabalha e mostrar a importância, o tamanho do setor, a importância social e econômica. Então acho que é um evento aí que faz bem para o setor, para o produtor e evidencia cada vez mais o quanto importante economicamente e socialmente nós somos para o estado do Rio Grande do Sul. Pois é, e a Axurus representa os criadores independentes de suíno. No Rio Grande do Sul tem em grande parte aí os produtores integrados, mas a Axurus tem um papel importante também na liderança desses produtores independentes. Mas esse segmento, Falador, tem um interesse também nesse mercado internacional que vem se abrindo cada vez mais para a suinocultura gaúcha, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, Thaís. Hoje o Rio Grande do Sul tem aí em torno de 4.600 produtores, o número total de produtores. Dessa produção nós temos aí hoje em torno de 28%, quase 30% ainda da suinocultura é feita fora do sistema de integração das cooperativas ou das agroindústrias. Então ela tem um tamanho importante. E a associação, ela, na verdade, ela representa a suinocultura, os produtores do Rio Grande. Nós temos um trabalho muito importante junto à produção dos produtores integrados, junto às CADECs, junto às empresas. Então, a gente tem um trabalho nesse sentido e justamente buscando trabalhar, defender o interesse de todos, seja agora, por exemplo, nós temos aí a questão da biossegurança, todas essas legislações e normativas que elas vêm, elas acabam pegando todos os produtores lá na propriedade. Então, junto com as empresas, as cooperativas, enfim, a gente busca fazer um trabalho para que o produtor possa produzir e atender todas aquelas exigências mínimas para que a gente tenha a condição de atender tanto o mercado interno quanto externo. Hoje nós olhamos, por exemplo, a nossa produção, em torno de 26%, 28% do que nós produzimos é mercado externo. E o mercado interno gaúcho, o mercado brasileiro. Então, essa mescla da produção, tanto do produtor dentro do sistema de integração das agroindústrias ou cooperativas, quanto o produtor fora do sistema, hoje é um padrão só de produção. Porque o que eu sempre digo, o produtor ele é eficiente, ele tem a melhor genética, a melhor nutrição, atende todos os preceitos de produção, tanto da área ambiental quanto da área sanitária, ou ele não consegue se manter no mercado. Porque a exigência da pequena, da média, da grande agroindústria, ela é a mesma para você oferecer um padrão de qualidade de produto que nós precisamos levar para o externo, nosso mercado, e também para o mercado interno. Então a suinocultura hoje ela está muito profissionalizada e a gente vê uma evolução cada vez mais nesse sentido.
Você tocou num ponto importante aí, que é a questão da biosseguridade, porque a gente viu agora nesse episódio da influenza aviária em uma granja comercial o impacto que é para todo o estado e para todo o Sim. país, né? Como é que a suinocultura trabalha nessa questão? Como é que é a orientação aos produtores desse episódio aí da influenza? Apesar de ser em outra cadeia, Sim, ajuda na sim. disseminação da mensagem? Não, sem dúvida, Thaís. Esse episódio da gripe aviária, ela trouxe, assim, um alerta para o setor da proteína do Rio Grande do Sul, falando em suinocultura, avicultura, e vamos pegar também a proteína bovina. Mas isso demonstrou e fez, talvez, com aquele produtor ou aquelas pessoas do setor que talvez não estavam dando a devida importância na questão da biossegurança, da sanidade, da proteção que nós temos que ter das nossas granjas, seja do pequeno, do médio, do grande produtor, seja do integrado, não integrado, cooperativado. O que eu tenho dito aos produtores nas minhas andanças e nas reuniões no interior, Thaís? Produtor, tu não adianta ter uma granja, investir 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais, que hoje investimento em granja não se fala mais em milhar, se fala em milhão. De nada adianta você ter esse investimento se tu não tem um plantel com sanidade apto a abastecer o mercado, tanto externo quanto interno. Então, isso sem dúvida alguma deu uma acordada ainda maior no setor, mesmo que o setor trabalha isso, tem isso em mente, da importância, da necessidade e da vitalidade de nós termos essa proteção, mas isso fez a gente prestar ainda mais atenção e também na suinocultura, porque o que atingir lá na avicultura vai respingar na suinocultura e vice-versa. Então são duas cadeias que, de certa forma, os mercados consumidores estão interligados. Porque se você tiver sobra de produto, de aves, por exemplo, no mercado, por qualquer problema de não poder levar para o mercado externo, vai ter mais oferta aqui, vai prejudicar a venda de carne suína. Se acontecer na suinocultura da mesma forma. Sim. Então essa interligação ela faz com que nós como setor, a organização que nós temos hoje setorialmente, prestar atenção, trabalhar e levar cada vez mais a orientação ao produtor para que ele acate isso com uma visão necessária e fundamental para a manutenção e a sequência do seu negócio lá dentro da propriedade. E o Rio Grande do Sul tem uma legislação diferenciada, né, Falador? Esses tempos eu entrevistei aqui a Gabriela Cavani, da Secretaria da Agricultura, falando sobre a questão do javali, que o Rio Grande do Sul tem toda uma questão diferenciada, uma orientação que é mais exigente, porém benéfica se for olhar do ponto de vista de mercado. Não, sem dúvida. E o importante, Thaís, e a todos que nos acompanham, que o setor, a suinocultura, a avicultura, a produção de ovos, de bovinos, de corte, de leite, enfim, falando da proteína de maneira geral, há um trabalho muito integrado e conjunto com o setor público, com a Secretaria da Agricultura e o setor da Defesa Sanitária Animal. Então, as políticas públicas que se tem construído no Rio Grande do Sul, por exemplo, a normativa de biossegurança foi construída num diálogo entre setor público e produtivo. Sim. Buscando o termo, o meio termo, o termo para que o produtor pudesse cumprir a legislação. E chegou nesse bom senso. Na política ambiental, da mesma forma, enfim, todas as outras políticas que são necessárias, essa integração, esse trabalho em parceria, essa parceria pública-privada na tomada de decisões, na criação de mecanismos, em estabelecer normas e regras mínimas para que os setores atendam, ela sempre é feita em conjunto. Por isso que nós olhamos hoje o nosso estado, tanto na produção de suínos quanto nas outras atividades da agropecuária, uma elevação do nosso nível de qualidade, de produção, de segurança. Um exemplo foi aí na gripe aviária, isso aí foi questão de semana, estava tudo resolvido a primeira etapa. Passou seus 28, 30 dias necessários para dizer que estava tudo certo, tudo certo. Por quê? Porque esse trabalho integrado, ele assim traz benefícios para todos. E o que o produtor quer? O produtor quer trabalhar, produzir, vender sua produção, ganhar seu recurso, mas para isso tem que atender uma necessidade mínima para que a gente garanta o nosso produto lá fora, tanto externo quanto interno. Muito bem. Bom, você falou aí sobre investimentos, né? Que não se fala mais em mil, é milhão, a partir de milhão para fazer um investimento nessa área.
Bom, a gente teve essa semana o lançamento do Plano Safra, com algumas linhas aí para investimento. Como é que para a suinocultura mexe em alguma coisa esse anúncio, Falador? Olha, Thaís, o que a gente viu agora em linhas gerais foi aumento de taxa de juros, né? 2, 3 pontos percentuais do que nós tínhamos anteriormente. O que eu vejo e o que a gente conversa hoje muito no mercado, não só olhando a suinocultura do Rio Grande, como conversando com a suinocultura brasileira, olhando Santa Catarina, Paraná e outros estados que são importantes na produção. Há uma certa estagnação hoje nos investimentos em novos projetos, em novas granjas. Por quê? Porque nós temos um custo muito caro do dinheiro. Sim. E quando tu conversa com os produtores, com as empresas, com quem gostaria ou precisaria ampliar, crescer um pouco mais a produção, quando vai fazer a conta do custo do investimento com o retorno financeiro que a atividade dá, não fecha a conta. Então isso retraiu nos últimos 2 anos, principalmente, no último ano mais ainda, com essa taxa Selic de 15%. Então isso há uma retração, o pessoal está parado com isso, um investimento aqui, outro ali muito pontual, alguma coisa que já estava em andamento. Então esses juros caros realmente eles acabam retraindo o investimento. Agora quando nós olhamos por o lado positivo, se nós olhar 2019 até meados de 21, a suinocultura gaúcha e brasileira cresceu a casa de 5, 6, 7% ao ano, certo? Então nós tivemos nesse período uma oferta bastante significativa de animais, de produção no mercado. E o mercado externo e interno acabou ficando um pouco saturado. E isso fez com que diminuísse as margens, ou o produtor, a indústria, o setor de maneira geral trabalhou com margens negativas. Então o setor aprendeu, em 30 meses de crise, que foi muito forte por alta de custos, baixa de preços, de que é necessário crescer, sim. Mas nós temos que crescer conforme a demanda de mercado. O que o mercado externo pede a mais? Vamos crescer para atender aquele a mais. O que o mercado interno pede a mais? Vamos crescer para aquele a mais. Sim. E uma oferta e demanda ajustada faz com que não falte produto e o setor ganhe dinheiro. Desde o produtor, a indústria, os elos principais, os elos iniciais da produção, tenham rentabilidade, que é o que está acontecendo no último ano. Pegando de julho de 24 a julho de 25, fechando esse ano, a gente observou um cenário econômico positivo para o setor, tanto para o produtor da porteira para dentro, quanto para o setor que carrega uma integração da porteira para fora, as indústrias que têm os seus integrados, as cooperativas. Então essa conta está fechando e está dando resultado. Então o setor viu que é importante crescer? Sim. Temos que crescer? Sim. Mas vamos crescer conforme a gente observa a demanda pedindo esse crescimento para que nós ganhemos dinheiro dentro da atividade. E o papel das entidades associativas é importante nessa modulação aí, porque quando o preço está bom, a tendência é todo mundo querer alojar mais para produzir mais, né? Exatamente. Então, o que a gente procura falar para o produtor, enfim, conversar nas conversas de setor que a gente tem, nas mesas de conversa. Gente, vamos crescer, vamos ser progressistas, que é a nossa natureza. Mas vamos olhar para que a gente cresça ganhando dinheiro, sobrando margem na nossa atividade. Então é sempre esse tipo de diálogo que a gente procura ter, colocar, mostrar ao produtor também, a hora de decidir um investimento. Decida. Queira crescer, é bom, é importante, mas faça a conta. Vê se o investimento que tu vai fazer versus a receita que tu vai receber vai pagar a conta, não vai pagar a conta. Enfim, é importante o produtor começar a ter isso mais claro na cabeça e não fazer investimento na emoção, e sim fazer os investimentos na razão, em cima de contas econômicas de viabilidade do negócio. Bom, você falou aí que é bom ter um olhar positivo, falar sobre coisas positivas. Antes da gente falar mais um pouquinho sobre a programação do Dia do Porco, queria falar um pouquinho sobre a carne suína. Eu sou grande fã, sou suspeita, porque sou uma grande consumidora e grande fã, mas a gente ainda vê algumas pessoas com algumas restrições. O que você diria para quem não come carne de porco? O que está perdendo, Falador? Thaís, sabe que a carne de porco, carne suína, como queira chamar. Como queira chamar o porquinho, né? Todo mundo gosta. E se tu for fazer uma pesquisa com a população em geral, todo mundo conhece por carne de porco. Por carne suína tem pessoas, mas o que é suíno?
Então, independente do nome, sabe que lá no passado, e não muito distante, então estamos falando de uma década, 2 no máximo atrás, tinha um estigma, tinha muita pouca informação ainda sobre o produto, o consumidor não conhecia da forma que conhece hoje, as informações não chegavam da forma que está chegando hoje ao consumidor, através das redes sociais, através dos programas que se faz, a indústria faz seu trabalho divulgando, mostrando a qualidade, as associações, nós temos a Associação Brasileira, a BCS, que completa 70 anos esse ano de existência, e ela nasceu com o objetivo justamente de transformar o porco banha em porco carne. Ela faz cumpriu muito bem. E cumpriu muito bem, exatamente. E ela está com um programa hoje a nível nacional que está com o atacado e o varejo junto no processo, mostrando para o atacado e o varejo o que é o nosso produto, porque é o atacado e o varejo que chega ao consumidor. O consumidor vai lá na gôndola comprar o nosso produto e a dúvida que ele tem, está lá o repositor da gôndola, está lá o açougueiro do supermercado, onde ele tem condições de dar explicação e mostrar o nosso produto. E através dos materiais, das mídias sociais, tanto nas universidades de medicina, quanto, enfim, da área da saúde. Então, muita coisa se clareou. Por isso que hoje a carne suína, aí nós saímos lá em 2008, 2009, de 12, 13 quilos de consumo per capita para quase 20 quilos agora. Isso tem todo esse trabalho feito. Então o consumidor ele conhece muito mais hoje, vai conhecer cada vez mais, porque o trabalho ele continua. E não adianta nós produzir se nós não apresentar o nosso produto da forma que ele é ao consumidor. O desafio a apresentação. Exatamente, também, né? É que nem aquela história, uma galinha põe um ovo, ela sai fazendo um gritedo lá do ninho. Um pato põe um ovo, sai quietinho, certo? Ninguém fala em ovo de pato. Exatamente, então nós só vamos conseguir buscar mais mercado e o consumidor conhecer o nosso produto levando a informação correta para ele, que é o que nós hoje, a cadeia produtiva do produtor, da indústria, está fazendo, e isso tem dado resultados muito positivos para todos. Que legal. Bom, a gente tem então no final do mês o Dia do Porco lá em Casca, tem uma programação, essa programação que vocês montam, Folador, tem a ver com as dores do produtor também, as palestras que vocês apresentam trazem os temas que são importantes, né? Não, sem dúvida, Thaís, a gente sempre pensa na programação, a gente está num nível de Dia Estadual do Porco, por ser o 49º, e cada ano a gente quer botar a régua mais alta. Ano que vem vai ser um festão, então. O ano que vem nós estamos falando na 50ª edição, então é uma data e uma edição histórica, 50 anos no ano que vem. Então esse ano a gente pensou e analisa, depois que termina o Dia do Porco, no dia seguinte a gente já está pensando no próximo, Sim. Até antes de terminar a edição atual. Então o que a gente pensou? Nós estamos levando lá, temos que levar esse tema do mercado, os desafios da suinocultura, foco no Rio Grande e no Brasil, com o José Roberto, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Suínos, diretor de uma grande empresa do Rio Grande do Sul, que conhece muito do mercado interno, externo. Então ele vai ter condições de dar um enfoque, mostrando para o produtor, seja ele integrado, independente, cooperativado, não importa, porque todos estamos no mesmo barco. Claro. Todos são produtores de suínos, se o mercado vai bem, todos têm condições de ser melhor, ganhar mais, e se o mercado vai mal, todos vão perder. Então, eu acho que esse enfoque é importante. E um segundo tema que também é importante, e a gente tem visto cada vez mais a necessidade, nós estamos levando lá a Márcia Barbieri para falar negócio forte, família unida, como planejar a sucessão familiar e enfrentar os desafios do amanhã. Porque quando nós olhamos a agricultura do Rio Grande e falando de suinocultura, a suinocultura é feita em pequenas propriedades. Sim. O que, ao contrário, talvez, da grande maioria da população não conheça, é a propriedade de 15 hectares, 20 hectares, 30. É tudo pequena propriedade, poucas propriedades maiores. Então, e a grande maioria está na mão, começa pelos pais, pelos avós, e aí tem que passar para os filhos. E é um momento importante a continuidade. Então, é um tema que ele gera um certo tabu em falar em sucessão. Os pais passar o negócio para os filhos. Qual é dos filhos que tem a aptidão ou está envolvido no negócio? Como é que faz essa divisão? Como é que começa essa conversa?
Então a gente está trazendo essa profissional que ela tem essa expertise, ela dá assessoria para famílias, para negócios rurais, para abordar isso. Então a gente pensou em levar isso justamente para começar a mexer com a cabeça do produtor e botar esse tema em pauta, que ele é necessário para a continuidade daquilo que o avô, o pai construiu durante 10, 15, 20, 30 anos que está lá dentro da propriedade. Então acho que são dois temas que vai realmente levar conteúdo e o produtor vai sair de lá, quem for lá visitar, participar, técnicos, todo mundo vai sair de lá com informações atualizadas e diferentes. Muito bem. Obrigada pela presença aqui no Estúdio Falador e sucesso lá no Dia do Porco. Eu que agradeço a oportunidade, então convido a todos, dia 25 de julho, em Casca, 49º Dia Estadual do Porco, 7h30, começa com o café da manhã, daqueles café da manhã, para que depois tu possa sair trabalhar e só ir para o almoço ao meio-dia. Então, convido a todos a participarem. Tá certo. Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinho a gente volta com outras informações para você. Até já! Estamos de volta com Agrocultura RS. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. A relação do Mercosul com outros blocos continua em nossa pauta. Dessa vez, é a relação com a Associação Europeia de Livre Comércio, grupo integrado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Vamos saber o que anda acontecendo com o nosso comentarista de Mundo Agro, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Isso mesmo, Thaís. Na semana passada, lá na Cúpula do Mercosul, em Buenos Aires, entre as muitas deliberações aí, tantos debates, tantas conclusões, se chegou ao final aí para, digamos assim, se concluíram as negociações aí para o estabelecimento de mais digamos assim, um comércio bilateral entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, ou FTA, que inclui aí lá na Europa a Suíça, a Noruega, a Islândia e Liechtenstein. É um bloco bem importante assim que agora que vai facilitar as exportações dos países do Mercosul, não só as exportações daqui para lá, como as exportações de lá para cá, né? Se abre mais assim alguns mercados que antes estavam um pouco, digamos assim, limitados por algumas tarifas, por algumas cotas, agora se abre muito mais, sobretudo e é isso que eu quero abordar aqui, para o agro brasileiro. Em primeiro lugar, lembrar que, se for somar o PIB dos países do Mercosul e mais os países lá desse bloco, aí dá mais de 4,3 trilhões de dólares. Mais de 300 milhões de pessoas, envolve mais de 300 milhões de pessoas entre esses 4 países e mais os do Mercosul. Ou seja, é um mercado gigantesco, 4,3 trilhões. Lembrando que o Brasil, praticamente metade aí é o Brasil. O Brasil tem um PIB aí, teve no ano passado um PIB de mais de 2 trilhões de dólares, 2,17 trilhões, enfim. E isso abre uma série de possibilidades de exportações para lá, como eu disse, de vendas de lá para cá. Mas eu vou abordar aqui, obviamente, mais a questão do agronegócio, assim. Abre uma grande oportunidade aí para o agro brasileiro aí, que já é um grande exportador lá, sobretudo lá para a Europa, para os países, mas sobretudo para a Europa. E eu fui fazer um levantamento um pouco superficial, assim, sem entrar em detalhes aí. No caso de carne bovina, por exemplo, a Suíça é uma grande importadora aqui do Brasil, e inclusive ela é bastante exigente em questão de sustentabilidade, de rastreabilidade. O Brasil vai precisar atender uma série de requisitos lá dos suíços, né?
Carne suína. A Noruega e a Suíça, eles têm uma suinocultura desenvolvida lá, mas é bastante subsidiada, né? E isso vai abrir, digamos assim, a partir do momento que for subsidiado, tem um custo mais alto para eles. Então, vai abrir uma possibilidade aqui para o Brasil, que tem um custo de produção bastante competitivo aí em nível internacional. Isso vai abrir, digamos assim, possibilidades para cortes específicos aqui do Brasil para esses países, né? Tem também a questão do frango in natura. A Noruega já importa aqui do Brasil, faz importações bastante consideráveis, agora ainda vai possibilitar ampliar essas exportações, afinal caem as tarifas, né, lá para o mercado norueguês, né. Há questões assim também envolvendo, por exemplo, ovos. O Brasil vai poder ampliar as exportações de ovos e, sobretudo, subprodutos desses ovos para esses países também é uma possibilidade bastante grande. Tem a questão de grãos, soja, milho e derivados também. Também vai abrir essa possibilidade de ampliar as exportações para esses países. Lembrando que aí também vai entrar essa questão da certificação ambiental. O Brasil vai ter que atender uma série de exigências, né? Tem a questão do café. O Brasil, que já é o maior exportador do café do mundo, inclusive lá para a União Europeia, vai ter uma possibilidade de, sem algumas barreiras, aí, como eu vinha mencionando, vai ter essa possibilidade de ampliar as exportações de café para esse país. Algo bastante importante também, frutas. A gente sabe que o Nordeste brasileiro fica mais lá em cima, né? Fica muito longe, mas não tão longe da Europa como é aqui no sul do Brasil, né? Vai poder ampliar aí as exportações de manga, melão, mamão, abacate para esses países ali. Sobretudo lá aquela questão lá do Vale do São Francisco, lá, que tem aquela fruticultura irrigada e bastante desenvolvida tecnologicamente, né? Tem uma outra coisa que eu também consegui apurar. A Noruega tem um consumo bastante elevado de bebidas adoçadas. E o Brasil vai ter a chance o Brasil, que é o maior produtor mundial aí de açúcar, vai ter essa grande oportunidade também de exportar açúcar lá para a Noruega, né? Enfim, há alguns levantamentos, assim, por exemplo, carne movida que o Brasil exportou no ano passado para esse país, 15 milhões de dólares, já se fala em 80 milhões em 2030. Frango, que foi 60 milhões no ano passado, já se fala em 120 milhões. Enfim, isso tudo são projeções, agora que o mercado é que vai definir quanto se exportará ou não. Enfim, é um grande novo mercado que se abre para o agro brasileiro, esses 4 países. A gente não precisa falar aqui sobre padrões de consumo, tá? Da Suíça, Liechtenstein, a Islândia, a Noruega, são países com alto poder aquisitivo e que nem têm uma agricultura tão desenvolvida e vão abrir umas grandes possibilidades para o agro brasileiro. Lembrando que o Brasil vai ter que atender uma série de requisitos sanitários, de sustentabilidade. São sociedades bastante exigentes nessa questão de preservação do meio ambiente. Algo que o Brasil já faz, nem sempre essas informações chegam lá fora, que o Brasil produz com respeito ao meio ambiente, mas enfim, mais do que nunca, vai ser uma oportunidade do Brasil mostrar para o mundo que produz com sustentabilidade. Afinal, esses países, como eu disse, são bem exigentes. A partir do momento que o Brasil exportar muito para eles, também vai abrir possibilidades para outros mercados exigentes do mundo aí, Thaís. Até a próxima. Obrigada, até a semana que vem. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.